pessoal, Bruno Maia para mais uma aulinha de Química e agora a gente vai falar das reações inorgânicas, tá bom? Nesse vídeo a gente vai vamos falar das duas primeiras reações inorgânicas que nós temos, que são a reação de síntese e a reação de análise, tá? E nos outros vídeos nós falamos das outras reações, simples troca ou deslocamento, dupla troca, tá? Que tem 3 tipos dentro dela, nós vamos falar lá, tá bom? Gente, reação de síntese ou adição, tá? São sinônimos. É quando eu tenho duas substâncias, na verdade, duas ou mais substâncias reagindo e formando apenas uma única substância no produto, tá? Então no reagente eu posso ter 2, 3, 4, só que no produto eu vou ter apenas uma. Síntese, porque nós estamos sintetizando uma substância. Nós estamos formando, produzindo uma única substância. Essas duas substâncias podem ser duas simples, pode ser uma simples e uma composta, podem ser as duas compostas, mas é óbvio que no produto eu vou ter sempre uma, e como eu estou juntando, obviamente essa uma do produto vai ser sempre composta, tá? Eu costumo dizer que as reações de síntese e as reações de decomposição são mais reações, né? Questões que envolvem essas reações são mais para a gente identificar o tipo de reação. Do tipo, ele me dá uma questão, me dá várias equações e me manda classificar as reações. E aí ele fala assim, a reação 1 é uma síntese, a 2 é uma decomposição. Então, para identificar, basta procurar. Se no reagente tem mais de uma substância e no produto tem sempre uma única substância, então eu sei que é uma reação de síntese. Dica: toda vez que as duas substâncias ou as duas ou mais substâncias que estiverem reagindo forem todas substâncias simples, essa síntese é chamada de síntese total. Quando forem duas substâncias simples no reagente, é chamada de síntese total. Aqui já tem uma composta, aqui tem duas compostas, então é somente uma síntese mesmo, tá? E aí, como eu comentei, essas reações são mais reações para a gente identificar, tá? Do tipo, a gente não precisa saber montar de cor uma reação de síntese. Ele não precisava ter me dado. É lógico que com um pouquinho de marra a gente consegue chegar lá. Mas ele não precisava ter me dado o SO2 e que eu soubesse que aqui seria SO2 no produto. As únicas duas reações de síntese que a gente talvez teria que saber montar são essas duas aqui. E a gente já falou sobre isso na nossa aula de óxidos dentro das funções inorgânicas. São duas reações muito importantes. A gente tem que saber que sempre que um óxido ácido, lembrando, o que é um óxido ácido? É um óxido cujo elemento que acompanha o oxigênio é um ametal, ou seja, sempre que esse óxido ácido reagir com água, eu vou formar um ácido. Sempre que um óxido básico, metal com oxigênio, reagir com água, eu vou formar uma base. Tá? Então, aqui, olha, duas reações muito importantes, né, na nossa vida e no cotidiano. SO3 mais água formando H2SO4 é a formação do ácido sulfúrico que se dá na atmosfera, principal responsável pela chuva ácida. E óxido de cálcio é a cal com água, forma hidróxido de cálcio, cal que é utilizada para neutralizar a acidez do solo causada pela acidez da chuva ácida. Inclusive essa aqui é importante que mostra a produção da chuva ácida em si. O enxofre é um combustível fóssil. Muitos combustíveis à base de carbono costumam ter algumas concentrações de enxofre. Esse enxofre é queimado, lança SO2 na atmosfera, ele é um gás. O SO2 pode ser oxidado a SO3, presença de oxigênio que existe na atmosfera,
e esse SO3 que está na atmosfera reage com a água, formando o ácido sulfúrico que vem a precipitar na forma de chuva. Beleza? De síntese é isso. Já as reações de análise ou decomposição, percebam que elas são exatamente o inverso da síntese. Se aqui eu tenho uma substância A reagindo com uma B formando uma AB, aqui eu tenho uma substância AB que vai originar uma A e uma B. Gente, em outras palavras, né, o nome é análise ou decomposição. Decompor é separar. Mas em outras palavras, pensem que a reação de análise nada mais é que uma reação de quebra. Então, essa substância está se quebrando nessas outras e assim por diante. E se eu estou quebrando, toda reação de quebra, quase toda reação de quebra, né, no modo geral, a gente precisa de energia para que ela ocorra. E aí, existem 3 fontes de energia principais utilizadas nas reações de decomposição. Sempre que eu tiver um triângulozinho na seta, isso significa aquecimento, tá? E a gente costuma chamar essa reação de pirólise. Piro, fogo, lise, quebra. Então é a quebra pelo fogo. É uma decomposição térmica. Isso daqui é um raiozinho, né, que a gente chama de eletrólise. Isso quer dizer que eu preciso da corrente elétrica para quebrar. E esse lambda em cima da seta, lambda de comprimento de onda, representando luz. E essa reação a gente chama de fotólise. Fotolise, quebra pela luz, tá? As reações de decomposição, mais até que as de síntese, a gente jamais tem que saber o produto das reações, tá? Mais uma vez, se me cobra algo disso numa prova, é para eu identificar as equações. Ou então ele até pode me mandar escrever a equação. Só que tem um textinho, por exemplo, me contando, olha, o carbonato de cálcio sofre decomposição térmica produzindo óxido de cálcio e gás carbônico. Escreva a equação, tá? Então ele me contou. Mas, de um modo geral, essas 3 também são muito importantes, tá? Então, quem quiser guardá-las, elas são bastante importantes. Essa primeira é chamada de calcinação ou decomposição térmica do carbonato de cálcio. Aqui a eletrólise da água e aqui, olha, a fotólise da água oxigenada. Curiosamente, vocês já devem saber que quando a gente compra água oxigenada em farmácia, ela costuma vir num vidrinho opaco, ou então alguns até com papel alumínio em volta, para evitar que ela entre em contato com a luz, porque a luz decompõe a água oxigenada e aí ela perde as propriedades dela. Tranquilo?